Alex, com relação à Síria, como Bashar al-Assad disse em uma de suas entrevistas, acabei de assistir, é antiga, ele disse que o problema da Líbia não era o Gaddafi, era a própria Líbia. No caso do Iraque, era a identidade do Iraque. E no caso da Síria, parece ser o mesmo, que Israel não quer uma Síria unida. Por outro lado, você tem Al-Qaeda e jihadistas na Síria, e eles têm uma desculpa total para ir e bombardear a Síria. O que está acontecendo quando você olha para a Síria hoje e a forma como os israelenses estão atacando a Síria? Sabemos que o governo da Síria tentou de tudo para apaziguar a administração Netanyahu, mas no final das contas, eles não ficaram satisfeitos. Qual é a sua opinião sobre o que está acontecendo lá? Bem, infelizmente, podemos estar diante de uma escalada militar ainda maior na Síria, que pode envolver toda a região. Isso, como você sabe, favorece o lado que prefere o caos, e a estratégia do caos tem sido, há muito tempo, o método preferido de política externa pelo Império Ocidental. Aqui, os principais culpados, com uma longa tradição histórica de agir assim, seriam as antigas potências coloniais europeias, Grã-Bretanha e França. E eles basicamente criaram a confusão que ainda está se agravando e se transformando em um conflito maior, que é o Acordo Sykes-Picot, de 1916, que estabeleceu divisões arbitrárias pelo mundo árabe, cortando territórios tribais e sectários, quase que de forma deliberada, para mantê-los desunidos, continuar colocando uns contra os outros e dominá-los dessa maneira. Sabe, é a abordagem simples de dividir para conquistar, e me parece que eles ainda fazem isso. E claro, em 17, tivemos a Declaração Balfour e o início da formação de Israel, que novamente vem completamente de Londres. A preparação já havia começado no final do século XIX. Depois tivemos a Declaração Balfour e, em 1948, a criação de Israel. O único propósito de Israel ali é ser a cabeça de praia, manter a região desestabilizada e usá-la para manter a hegemonia ocidental na região. Sabe, se você mantém as partes em guerra sem parar, e é quem detém o monopólio do capital financeiro e do crédito, tem um monopólio global sobre armamentos avançados de alta tecnologia e outros tipos de tecnologia. Para comunicações, para perfuração de petróleo, oleodutos, todas as tecnologias necessárias para o desenvolvimento industrial, produção de energia, transporte e assim por diante. Bem, então se você mantém todos em guerra uns contra os outros, impede que se desenvolvam, mas também os torna dependentes de você por dinheiro. Porque uma vez que entram em guerra, a primeira coisa de que vão precisar é crédito. E então, imediatamente, você vai ter que gastar muito desse crédito, se não todo, em armamentos, que novamente você vai comprar da Buy Systems e de outras empresas, que são alguns dos principais comerciantes de armas no Oriente Médio. Então, essa tática de dividir para conquistar, esse constante incentivo à guerra e às escaladas, vem em última análise de Londres e também de Paris. E ainda temos a presença militar e naval deles, navios franceses, navios americanos, navios britânicos. Mas a diferença agora é que Trump está tentando retirar os Estados Unidos dessa região. Sei que não parece assim, porque muita gente interpreta as ações de Trump de forma totalmente oposta. Mas quanto mais observo os acontecimentos e a política nos próprios Estados Unidos, mais me convenço de que Trump está realmente tentando tirar os Estados Unidos dessas desventuras imperiais. Eu não acho que ele seja um amigo muito sincero de Benjamin Netanyahu ou um aliado sincero do Estado de Israel. E acredito que ele realmente está buscando se aliar a nações como Irã, Rússia, China e outras. E Israel é, de fato, o único motivo pelo qual isso está acontecendo, o único obstáculo no caminho de tudo isso.
E é um obstáculo muito caro, porque veja, os Estados Unidos realmente não têm muito a ganhar apoiando Israel, mas têm muito a perder. Sabe, isso mantém o país em guerra. Mantém os Estados Unidos constantemente em risco de serem arrastados para um atoleiro, especialmente contra o Irã. E esse seria um atoleiro do qual os Estados Unidos não teriam chance de sair vitoriosos. Então muito pouco a ganhar. Talvez nem isso, talvez nada a ganhar, com o potencial de um desastre catastrófico, um desastre cataclísmico acontecendo aos Estados Unidos por causa de Israel. Acho que a lógica de tudo isso é tão óbvia e tão direta que a única coisa que impede os Estados Unidos de mudar completamente sua aliança, suas lealdades, é esse bloco político muito forte, muito poderoso, que são os judeus sionistas nos Estados Unidos e os cristãos evangélicos, que por razões muito estranhas e irracionais, são completamente e fanaticamente devotados ao Estado de Israel. Eles acreditam que de alguma forma isso é bíblico, é profético, é o Armagedon, vai ser a segunda vinda de Cristo, vai ser a vinda do Messias. Os israelenses, um bom segmento dos judeus israelenses, que são, digamos, religiosos o suficiente para sequer considerar essas coisas, acreditam que haverá uma grande batalha do Armagedon, e que só depois de Israel ter sido praticamente destruído e punido por praticamente todo o mundo é que virá o Messias que lhes foi prometido desde os tempos bíblicos. Então você sabe o que as pessoas pensam e no Keaton, estamos entrando em questões extremamente estranhas. Mas quando você reduz a análise apenas aos prós e contras, aos ganhos e perdas que os Estados Unidos podem obter de diferentes formas de se relacionar com Israel, Irã, Síria, Turquia, Arábia Saudita e assim por diante, Israel é um grande problema para os Estados Unidos. E duvido muito que isso não seja absolutamente óbvio para Donald Trump. Mas você acha que ele está de alguma forma lidando com Netanyahu? Ele está de alguma forma tentando agradar Netanyahu? Ou a administração dele está tentando agradar Netanyahu? Pelo que vimos até agora, como você avalia a relação entre as duas administrações? É muito difícil julgar com base no que sabemos. Mas vejo que a relação não me parece amigável do lado do Trump. Também não parece amigável do lado do Netanyahu. Netanyahu está desesperado. Ele precisa absolutamente do apoio americano. Porque sem o apoio americano, isso significaria o fim de Israel muito rapidamente, certo? Então ele precisa desesperadamente desse apoio e está manobrando para garantir que não o perca. Por outro lado, Trump não pode se mostrar hostil a Israel. Embora, você sabe, tenhamos recebido sinais diferentes de Trump. Lembre-se de quando Jeffrey Sachs, há alguns meses, postou um vídeo no Chex em que disse que Benjamin Netanyahu é um grande filho da mãe, e então Trump republicou isso em uma de suas postagens. E vimos que quando Trump fez uma turnê pelo Oriente Médio, ele pulou Israel. Ele não foi até lá. E ele já expressou críticas contundentes a Israel pelo bombardeio ao Irã, o que é algo meio único na vida política americana, porque normalmente todo mundo tem a reação automática. Qualquer coisa que Israel faça, Israel tem o direito de se defender. É a única coisa que você vai ouvir. Então, o fato de Trump estar dizendo que não está muito satisfeito com eles, e depois, quando as pessoas tentaram sugerir que na verdade a culpa era do Irã, ele disse, mas na verdade ele estava direcionando o peso de sua crítica a Israel. E também sabemos que Benjamin Netanyahu foi aos Estados Unidos, não sei se ainda está lá, mas já faz alguns dias. Eles tiveram várias reuniões e algumas dessas reuniões não foram bem. Sabemos que, pelo menos em uma ocasião, Donald Trump saiu furioso de uma reunião com Netanyahu. Não houve coletiva de imprensa conjunta depois disso. Então não sabemos o que aconteceu, mas não parece que o relacionamento seja fácil.
it doesn't seem that the relationship is easy. From everything I gather, it seems to me that Trump E pelo que eu percebo, parece que Trump está realmente sério em fazer com que tanto o Irã quanto Israel recuem e parem de se atacar. Me parece que ele está realmente empenhado em garantir que a região permaneça em paz. Já sabemos disso há um mês, desde que a Guerra de 12 Dias terminou. Mas também, em um dos nossos podcasts anteriores, falamos sobre a Síria, que seria relativamente fácil. E eu mencionei a influência britânica na Síria, que seria relativamente fácil para os britânicos iniciarem algo na Síria. Usar a Síria para novamente provocar um ataque incendiário contra a paz na região. E agora acho que estamos vendo isso. Em uma de suas entrevistas recentes na Grã-Bretanha, ela disse que Israel está travando uma guerra por procuração em nome do Reino Unido. E o Reino Unido não tem interesse em que haja paz na região. O interesse deles é manter a região desestabilizada e eventualmente promover uma mudança de regime no Irã. Trump disse explicitamente que não está buscando uma mudança de regime no Irã. Os britânicos estão dizendo que querem uma mudança de regime no Irã. Vimos só esta semana uma declaração de Lord. Qual é o nome dele? Preciso procurar. Lord Beamish, que foi e fez toda uma declaração sobre por que o Irã é uma grande ameaça para a Grã-Bretanha, para o povo britânico e para os interesses britânicos. E, portanto, é sempre esse lado que está agitando as coisas no Oriente Médio. Como fazem em outros lugares, como fazem na Ucrânia, como estão se preparando para fazer nos Balcãs. E eu acho que Trump está realmente tentando fazer algo completamente diferente. Quero falar sobre o Irã, mas antes de chegar ao Irã e ao caso do Irã, temos um país que, na minha opinião, é muito importante, mas do qual se ouve pouco. Eles não fazem nada além de criar caos. Chama-se Turquia. Azerbaijão? Não, estou falando da Turquia. Eles estão na Síria, estão tentando fazer algo no norte do Líbano. E você sente que, porque muitas pessoas argumentam que Erdogan está de alguma forma buscando um novo império, um império otomano e todas essas coisas. Mas, afinal, você vê algo de bom saindo desses movimentos políticos por parte do governo da Turquia e da forma como eles estão envolvidos na Síria? Eles não estão tentando fazer nada de positivo, considerando o que está acontecendo em Gaza. Apenas palavras, apenas falando sobre a situação. E você vê o caso do Azerbaijão, como você mencionou. Como você vê o papel da Turquia em todo esse cálculo? Bem, me parece que a Turquia, particularmente Erdogan, o Estado profundo turco e o aparato de inteligência, está alinhada com a política externa britânica, contribuindo para a desestabilização da região. Agora sabemos que os turcos colaboraram com o M6 britânico e com o establishment da política externa britânica no cultivo da Frente al-Nusra. Eles criaram juntos a milícia HTS, cultivaram Abu Muhammad al-Julani, al-Shibani e vários desses jihadistas. Eles meio que os rebatizaram como reformistas, como uma nova frente democrática na Síria e assim por diante, e os apresentaram ao mundo dessa forma. Sabemos que os turcos têm gerenciado o HTS do ponto de vista estratégico militar, mas o lado das relações públicas tem sido conduzido pelos britânicos. Agora, como isso aconteceu? Bem, você sabe, há uma parte da classe política na Turquia que vê em tudo isso uma oportunidade de restabelecer alguma forma de Império Otomano. E muitos deles acreditam que Alepo e partes da Síria e do Líbano, na verdade, deveriam pertencer à Turquia, que esses territórios deveriam, por direito, ser turcos. E assim, essa, digamos, ambição tem sido explorada pelos britânicos para, de certa forma, cooptar a Turquia para sua órbita, para seu conceito geopolítico. O atual chefe do MI6, Sir Richard Moore, tem sido um dos principais defensores desse conceito da Grande Turânia, certo? A Grande Turânia seria uma espécie de união política dos povos túrquicos da Ásia Central.
Porque você tem esses povos túrquicos, vai da Turquia até o Azerbaijão, depois tem o Turcomenistão, Tajiquistão, Uzbequistão, até chegar à China. Todos esses são povos túrquicos, certo? E eles compartilham uma língua comum, uma cultura comum e assim por diante. Então, para Erdogan, como seu legado político, seria atraente emergir como um grande unificador dos povos túrquicos e criar isso. Se essa entidade se estender pela maior parte do continente euroasiático, é uma posição extremamente poderosa de se ocupar. Porque é aí que a iniciativa chinesa, um cinturão, uma rota, tem muitas de suas rotas de transporte, que são extremamente importantes para os planos estratégicos da China e dos russos. O Corredor Internacional de Transporte Norte-Sul, que vai do Oceano Índico até o Mar Báltico, também atravessaria essa grande turania. Portanto, é uma maneira muito eficaz para os britânicos, para o Império Ocidental, de atrapalhar os chineses, os russos e o BRICS. Toda a abordagem do BRICS para o desenvolvimento internacional. E o Irã é absolutamente o ponto central de toda essa questão. Então, tentar agradar as ambições de líderes túrquicos, como Erdogan e Aliyev, no Azerbaijão, é uma forma de suborná-los para que fiquem do seu lado. Então, eles dizem algo como, olha, vocês podem fazer tudo isso acontecer, mas precisamos sabotar o projeto sino-russo. Temos que atrapalhar os objetivos de desenvolvimento deles. E aí vamos criar essa grande turânia. E vocês serão os grandes sultões e governantes desse império gigantesco. Uma entidade política muito rica. Isso é algo muito típico dos britânicos. Eles sempre fazem promessas e sempre tentam atrair seus procuradores-alvo, oferecendo algo que eles talvez secretamente desejem. E eles dizem algo como, ei, nós vamos fazer isso acontecer, vamos te ajudar a fazer isso acontecer. E você vai nos ajudar promovendo uma mudança de regime no Irã, enfraquecendo a Rússia, apoiando a Ucrânia, sabotando esse corredor norte-sul, dividindo o Irã, talvez, sabe, separando Teherã da costa do Cáspio, e por aí vai. Então é daí que tudo isso está vindo, Nima. Mas sabe, isso está claro o suficiente. Mas eu tenho a suspeita de que essa não é uma carta particularmente forte para jogar. Porque se fosse uma carta forte, eles não esperariam um momento de absoluto desespero para jogá-la. Porque veja, o objetivo de sabotar a integração eurasiana, a Rússia e a iniciativa Cinturão e Rota era para ter acontecido impondo uma guerra por procuração através da Ucrânia contra a Rússia. Through Ukraine on Russia. Well, they lost that one. And so now Bem, você sabe, eles perderam essa. E agora eles estão, você sabe, os britânicos assinaram um acordo de cooperação militar com o Azerbaijão. Recentemente enviaram um adido militar para Baku pela primeira vez na história. E então acho que foi no mês passado, ou em maio, eles assinaram um acordo de cooperação militar com o Cazaquistão. Por que o Cazaquistão precisa de um acordo de cooperação militar com os britânicos? Eu não entendo, mas sei por que os britânicos gostariam de começar a desenvolver sua rede de inteligência entre os serviços de segurança do Cazaquistão. Porque eles vão ficar sem ucranianos para usar. Melhor pensar na próxima base para começar a impor esforços de guerra e desestabilização contra a Rússia. Enfim, é daí que tudo isso vem. Esses são os vestígios do sistema imperial britânico. Londres ainda está muito interessada em perpetuar tudo isso. E assim ativando suas redes na Turquia, HTS, tentando tomar Damasco. Vanessa Beeley, que agora está no Líbano, mas costumava ser correspondente em Damasco, disse que todo hotel 4 estrelas em Damasco está lotado de agentes britânicos. Sejam ONGs, contratados privados ou funcionários do próprio Foreign Office. Os britânicos estão por toda parte em Damasco agora. But British are crawling all over Damascus now. And, well, the good news is that... E bem, você sabe, a boa notícia é que os russos entendem qual é o jogo. Os iranianos entendem qual é o jogo. Em uma reviravolta muito estranha, os iranianos, após o bombardeio de Damasco pelos israelenses ontem, procuraram al-Jolani e ofereceram cooperação.
o que é muito, muito interessante. Novamente, uma indicação de que eles absolutamente entendem qual é o jogo e quem é o verdadeiro inimigo. E os chineses entendem o jogo. E eu também acredito cada vez mais fortemente que Trump entende qual é o jogo e que ele está do lado certo da história. Porque alguém que está por dentro foi Susan Kokinda, do Comitê de Ação Prometeu, que é muito ativa politicamente, me disse que, em uma reunião recente do gabinete sobre todos esses eventos no Oriente Médio em Washington, Trump, em várias ocasiões durante a reunião, fez questão de chamar os inimigos da América: Irã, Rússia, China ou seus inimigos. He said our so-called enemies, and he also called them the people that are perceived to be our E ele também o chamou de pessoas que são percebidas como nossos inimigos. Essa é uma maneira muito estranha de formular o que você quer dizer. Mas está muito claro que ele não acredita que o Irã seja um inimigo dos Estados Unidos, que a Rússia seja um inimigo dos Estados Unidos, que a China seja um inimigo. Ele entende quem é o verdadeiro inimigo. E isso é uma péssima notícia para o Império Britânico zumbi, porque agora eles enfrentam uma constelação muito poderosa de potências regionais. E eles sabem qual é o jogo. E todo o esquema britânico depende de pessoas com um controle muito frágil do poder. Os Emirados Árabes Unidos são importantes como um novo, digamos, novo centro financeiro do Oriente Médio. O Catar é importante como uma nova, digamos, sede de forças especiais de inteligência para o Império Ocidental. Damasco agora é importante, mas o quê? Damasco é governada por um estrangeiro imposto pelos turcos e britânicos. Isso não vai muito longe. Israel é importante, mas Israel está em sua agonia final. E então eles têm um governo no Líbano que realmente não conta com o apoio do povo. E o Hezbollah continua forte, se recusa a se desarmar e tem o apoio da população. Então acho que tudo isso que esse pequeno grupo em Londres está fazendo, com as famílias governantes dos Emirados Árabes Unidos e do Catar, o Estado profundo da Turquia, e esses jihadistas em Damasco, não acho que isso será sustentável a longo prazo. E acredito que no fim das contas, eles vão fracassar. Alex, como você vê o papel dos britânicos nos Estados Árabes, especialmente no Catar? Você acha que eles estão desempenhando o mesmo papel? Sim, absolutamente. Bem, os britânicos têm uma cooperação muito, muito próxima com o Catar. Novamente, você sabe, uma aliança militar. Os cataris são, eu acho, o único país no mundo que realmente compartilha bases militares com os britânicos no território britânico. Eles têm 2 bases militares na Inglaterra, onde treinam seus pilotos. Então, os pilotos militares cataris estão sendo treinados no Reino Unido e eles têm uma cooperação de inteligência muito, muito próxima com os cataris. As agências de inteligência do Catar com as agências de inteligência britânicas e coordenam juntos a política externa. Vamos lembrar que quando ocorreu o ataque de 7 de outubro de 2023 em Israel, ele foi meio que coordenado com a liderança do Hamas, que também está sendo acolhida com luxo no Catar. Certo? Estes são alguns líderes do Hamas que desfrutam de uma vida de luxo no Catar, viajam em jatos particulares e absolutamente não compartilham da agonia do povo em Gaza. Acho que eles foram fundamentais na orquestração dos ataques de 7 de outubro em Israel. Isso obviamente não foi algo que a liderança do Hamas simplesmente decidiu fazer de um dia para o outro. Acredito que foi coordenado com envolvimento israelense e britânico. Se você sabe o que aconteceu e como aconteceu, fica absolutamente claro que o 7 de outubro foi um ataque de falsa bandeira, orquestrado para acontecer dessa forma, com o objetivo de resultar em um grande número de vítimas civis para galvanizar a sociedade israelense para a limpeza étnica de Gaza e também da Cisjordânia. E é isso que temos hoje. Não aconteceu por acaso. Foi feito para acontecer dessa forma. E também precisamos sempre lembrar que uma das pessoas que esteve profundamente envolvida em tudo relacionado ao Oriente Médio
Porque o imperativo britânico não é apenas defender sua hegemonia na região, mas elevá-la ao nível que tinham durante os dias coloniais, sabe, do século XIX, antes da Primeira Guerra Mundial. Um dos principais pilares de tudo isso tem sido Tony Blair, aos sombras. Ele não aparece nas notícias. Back in the shadows. He's not in the news. He's not out making statements about. Ele não está fazendo declarações sobre Al-Jolani ou sobre o Irã, mas é possível ver que ele está envolvido. E seu ex-chefe de gabinete, Jonathan Powell, está profundamente envolvido em fazer conexões com os grupos jihadistas que agora dominaram a Síria, além de rebatizá-los para que ao público ocidental pareçam muito razoáveis. Se você for à reunião de Davos deste ano, em 2025, Tony Blair, na verdade, entrevistou Faisal Mekdad, o atual ministro das Relações Exteriores da Síria. Ele o entrevistou em Davos, no Fórum Econômico Mundial. He interviewed him in Davos at the World Economic Forum, and Al-Shibani gave all these. E Al-Shabani deu todas essas respostas que faziam você pensar, bom, esse é um rapaz muito legal. Respostas tão sensatas. Quero dizer, eles querem democracia, querem empoderar as mulheres. Juro que isso fez parte da discussão. Querem liberdade e prosperidade para o povo sírio e paz e estabilidade na região. Quero dizer, quem não gostaria de levar esse cara para casa e apresentá-lo às filhas, não é? Maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. Mas o que você viu, na verdade, é exatamente esse truque de relações públicas para que todos pensem, agora nos livramos daquele malvado Bashar al-Assad e essas pessoas realmente boas estão lá, e olha, o Tony Blair está entrevistando ele e todos podemos ver como ele é realmente legal. Bem, isso faz parte de todo o contexto, sabe? Porque provavelmente o público mais importante para tudo isso é, na verdade, o público ocidental. Porque, veja, somos nós que temos que concordar, que temos que consentir com o novo redesenho do mapa do Oriente Médio, com a mudança de regime no Irã e com a volta do Shah, que britânicos e israelenses vêm mimando e cultivando como o próximo líder. Então você sabe, o Qatar nessa equação toda é o importante, como se diz, meio que o centro de inteligência, diplomacia, forças especiais da região. Mas veja, o problema é que o Qatar é um nada. Pode ser eliminado facilmente. E eles são um grande incômodo para os iranianos. E também são um grande incômodo para os próprios sauditas. Os sauditas odeiam os cataris. E veja, eles não estão agindo agora, mas pode acontecer facilmente de as circunstâncias na região mudarem e, sabe, Mohammed bin Salman e a liderança iraniana dizerem, ok, vamos resolver isso. E aí não existe mais Qatar, muito facilmente. Quem vai defendê-los? Ninguém vai conseguir defendê-los. Alex, when it comes to Iran and Alex, quando se trata do Irã, Rússia e China, recentemente tivemos o ministro das Relações Exteriores da China falando sobre como eles estão tentando ajudar o Irã a defender sua dignidade e soberania. E todas essas conversas que estão acontecendo nos bastidores, eu diria, entre Irã, Rússia e China após o ataque ao Irã. Acho que há muita coisa acontecendo nos bastidores que não sabemos em relação ao sistema de defesa iraniano, como eles estão tentando reconstruí-lo, reestruturá-lo e criar uma posição melhor para o Irã, caso algum tipo de ataque aconteça em um futuro próximo. Como você se sente em relação ao comportamento da Rússia e da China após o ataque ao Irã? Por outro lado, tivemos fontes israelenses, não sei se você viu o artigo no Axios, falando sobre como, nos bastidores, Putin está tentando convencer os iranianos a concordarem com o enriquecimento zero. Os iranianos não estão satisfeitos com o apoio que receberam da Rússia durante a guerra com Israel. Eles estão tentando manchar toda a relação entre Irã e Rússia, traçar uma linha entre as duas nações. Mas todas as fontes de que falam em Israel ou na Europa é tão interessante. Europe, it's so interesting. Yeah.
Sim. Sabe, Nima, eu suspeito que tudo isso são operações psicológicas, porque eles estão desesperados para prejudicar as relações entre a Rússia e o Irã. E eles também estão muito desesperados para prejudicar as relações entre a Rússia e os Estados Unidos, porque querem isolar todo mundo e querem que todos conversem apenas com eles. Mas nós sabemos que, acho que foi ontem ou anteontem, Antony Blinken, de todas as pessoas, insineviste Bharat aos patriotas. Muito válido. Christiane Amanpour. Christiane Amanpour, the valiant CNN journalist. Christiane Amanpour, a corajosa jornalista da CNN. E Antony Blinken fez algumas revelações realmente impressionantes lá, nas quais ele disse que, na verdade, os iranianos estavam dispostos a limitar o enriquecimento de urânio a acho que algo em torno de 0,67%, nem mesmo 3,7%. Então, se os iranianos estavam dispostos a fazer isso para alcançar a paz e suspender as sanções, como é que acabamos com todos esses problemas? Alguém usou uma forte manipulação para montar essa iniciativa de mudança de regime contra o Irã. E eu acho que, novamente, temos que colocar o Reino Unido no topo da lista de suspeitos. Porque, como já falamos antes, em 2019, foram os britânicos que tentaram com muita força convencer Donald Trump a lançar um ataque contra o Irã. Então você sabe, foi depois da derrubada do Reaper, eu acho, ou de um daqueles grandes drones que os americanos voam sobre o Estreito de Hormuz, os iranianos derrubaram. E então, houve esse grande esforço de lobby para tentar persuadir Trump a basicamente começar uma guerra contra o Irã. E ele disse não. E aí houve essa troca histérica de mensagens entre a Embaixada Britânica e o Foreign Office, repreendendo Trump, criticando-o, xingando-o, porque ele se recusou a iniciar uma guerra contra o Irã. Mas foram os britânicos que queriam que essa guerra acontecesse e que montaram toda essa frente diplomática contra Trump para persuadi-lo a fazê-lo. Então sempre foram eles o tempo todo, sem parar, sempre envolvidos, mas sempre agindo nos bastidores, porque querem que os americanos façam o trabalho sujo. E então, quando os americanos fazem o trabalho sujo, os britânicos muitas vezes aparecem e fingem ser muito críticos em relação aos americanos por causa do uso da força. Dizem que não deveriam fazer isso, que é terrível, que é feio. Mas aí dizem, estamos aqui para ajudar. Vamos trazer paz e estabilidade e vamos liderar as negociações. Aliás, vamos assumir essa responsabilidade. Vamos negociar algum tipo de acordo pacífico, porque somos totalmente a favor da diplomacia, de sentar à mesa e conversar. Mas é sempre o mesmo instigador. E você sabe, antes, quando você me perguntou sobre a cooperação deles com o Catar, porque o Catar, graças à sua relação com os britânicos, tem sido um dos, se não o principal financiador de todos esses grupos jihadistas, como a Al-Qaeda, Al-Nusra, o Khorasan e todos esses grupos dissidentes que surgiram no Oriente Médio, esses jihadistas fanáticos, violentos e extremistas. E há uma pessoa, uma pesquisadora chamada Karine Gevorgian, que é uma orientalista especialista, certo? E aqui está uma citação direta dela. A Grã-Bretanha está tentando tomar o leme da dominação mundial dos Estados Unidos. Uma de suas ferramentas é o controle de praticamente todos os movimentos islamistas radicais do mundo. Então não sou só eu dizendo isso. Se você olhar além da superfície e realmente investigar o que está acontecendo e quem está mexendo os pauzinhos na região, você sempre chega aos britânicos. Alex, how do you see the level of cooperation? Alex, como você vê o nível de cooperação entre Irã, Rússia e China após 2 ataques? Um na Rússia, que sabemos, na minha opinião, foi uma missão britânica em solo russo contra bombardeiros nucleares, realizada por ucranianos. E o outro, israelenses. Talvez nos bastidores, os britânicos os apoiaram, não sabemos disso. Mas como esses 2 ataques à Rússia e ao Irã mudaram a situação interna e a dinâmica do relacionamento entre Irã, Rússia e China, parece que eu diria, do lado do Irã, eles estão muito mais próximos da Rússia
e da China do que antes. Qual é a sua opinião sobre o que está acontecendo em termos de cooperação militar e segurança na região, que é tão importante quando se trata de China e Rússia, como você mencionou, com esses jihadistas da Síria, indo até mesmo para o Turcomenistão, eu diria? Como você vê o que está acontecendo entre esses três países importantes? How do you see what's going on between the three important countries? I think it has only catalyzed. Acho que isso só catalisou uma cooperação mais próxima e uma aliança mais forte entre os três, porque eles dependem muito uns dos outros. Veja, se por exemplo houvesse uma mudança de regime no Irã e o Ocidente conseguisse impor o Shah, e o Shah então realinhasse o Irã com Israel e o Ocidente, isso significaria o fim do corredor internacional de transporte norte-sul, que é estrategicamente muito importante para a Rússia. E também é uma parte fundamental da iniciativa Cinturão e Rota. Então, nesse sentido, é extremamente importante para a China também. Ele também conecta a Índia ao nordeste da Europa e ao noroeste da Rússia. Portanto, para todos, exceto para o Império Ocidental, isso é muito importante. Agora, quem entende isso sabe que não precisa de provas adicionais na forma de bombas israelenses e americanas. Mas você sempre tem um segmento, uma parte da classe política, que gostaria de realinhar a nação com o Ocidente mesmo assim, porque eles gostariam de mandar seus filhos para Oxford e Harvard, e talvez tenham contas bancárias no Ocidente, e gostariam de comprar uma casa em Londres, ou já têm uma, ou estão de alguma forma ligados ao MEC. E eles sempre podem argumentar, bem, se nos alinharmos com o Ocidente, então eles vão suspender as sanções, poderíamos desenvolver nossa economia, poderíamos viver em paz, e por aí vai. E então, quando essas bombas caem, você entende que fazer gestos amigáveis ao Ocidente é muito tolo. Eles vão te apunhalar pelas costas do mesmo jeito, mesmo que você faça todas as concessões. Porque quando você faz todas as concessões que eles pedem, então eles vão dizer, ok, espere um minuto, vamos ver isso. E depois vão voltar com mais exigências. Eles não vão dizer, bem, se você concordou com tudo isso, então somos melhores amigos para sempre. Podemos suspender todas as sanções. Podemos ser amigos e aliados. Vamos investir no seu país. Você vai receber todo tipo de capital para desenvolvimento. E assim por diante. Isso nunca acontece desse jeito. Eles sempre voltam com mais exigências. E eles já fizeram isso. Sabe, qualquer crise que você enfrente, se você analisar a história, é sempre a mesma coisa. Em 1938, a crise dos Sudetos entre a Alemanha e a Tchecoslováquia pela região dos Sudetos, no oeste da Tchecoslováquia, foi a mesma coisa. Você sabe, o governo Chamberlain pressionou Hitler a fazer todas essas exigências extremas ao governo de Edvard Beneš em Praga. E então pressionaram Beneš em Praga a ceder em tudo. E aí ele diz, ok, não queremos guerra, cedemos em tudo. Depois vão até Hitler e dizem, conseguimos todas as concessões, mas não aceite. Peça isso, isso e aquilo. E então acrescentam coisas que sabem que são inaceitáveis para o outro lado. Porque uma vez que você os enfraqueceu ao máximo, ainda quer uma mudança de regime. Ainda quer ir para a guerra. E esse é sempre o mesmo exato modelo. Agora, veja uma coisa. Se você entende onde estão as linhas de falha, como elas estão dispostas e sobre o que a guerra realmente se trata. E eu sempre volto àquela mesma questão do George Soros. É uma guerra entre dois sistemas de governança. Você entende que a guerra é existencial para a Rússia, mas também é existencial para o Irã e para a China, porque se o Ocidente conseguisse promover uma mudança de regime na Rússia, então, da mesma forma que usaram a Ucrânia como um proxy contra a Rússia, eles usariam a Rússia como um proxy contra a China. Then they would weaponize Russia as a proxy against China. And so once you understand that, then you know that. E, portanto, uma vez que você entende isso, percebe que o apoio mútuo deles não é transacional, que você não pode subornar os chineses para que deixem de apoiar a Rússia e não pode subornar os russos para que deixem de apoiar o Irã
e a China. E temos prova disso porque na semana passada, os chineses disseram que não há possibilidade de deixarem de apoiar a Rússia em seu esforço na Ucrânia. E esse é o motivo, porque realmente é algo existencial. E esta é realmente a guerra pela humanidade entre, sabe, o Império Ocidental, que é, seja lá qual for, a reencarnação do Império Britânico que estamos vendo, e praticamente todo o resto da humanidade. E isso nos inclui aqui no Ocidente. Porque veja bem, se eles conseguirem alcançar seu objetivo de dominação global, digamos que eliminaram todos os seus rivais, mudaram o regime da Rússia, mudaram o regime do Irã, mudaram o regime da China, bem, então o próximo alvo seríamos nós. E eles já nos disseram o que pensam. Eles acham que devemos ser animais hackeáveis, que devemos ser suas formigas operárias. A guerra contra os agricultores, a eliminação de alimentos naturais em favor de grilos, gafanhotos e assim por diante. É com esse tipo de gente que estamos lidando. E é contra esse grupo que Rússia, China e Irã se opõem. E eu acredito cada vez mais que Trump também se opõe a eles, que ele não é, digamos, um aliado cooptado e vendido desse centro de poder, mas que na verdade ele é inimigo deles.